Essa semana estamos trazendo para vocês a segunda parte da palestra de Joel Goldsmith, Realidade e Ilusão, traduzida por Rosilda Rocha em 26 de junho de 2020. Boa noite. Temos aqui a seguinte pergunta: não é a cura espiritual uma regeneração, uma purificação do eu? Como Jesus insinuou quando disse: para benefício deles, eu santifico a mim mesmo? Sim, uma cura espiritual traz consigo uma regeneração. E, novamente, quero lhe dizer que, ao trabalhar o problema, pode haver realmente um período de tempo entre a cura e os efeitos externos da regeneração espiritual. E, novamente, vou lhes dar minha experiência pessoal. Foi em 1921, quando me deram apenas 3 meses de vida. E nesses 3 meses, fui completamente curado. Mas isso aconteceu através do trabalho do curador. E assim, minha própria regeneração espiritual não foi tão grande. Não havia nenhum sinal de mudança em minha forma de vida, embora estivesse buscando essa transformação. E foi somente em 1929, portanto, 8 anos depois, que a experiência do renascimento aconteceu. E assim, a cura deve realmente ter tido alguma coisa, algum efeito dentro de minha alma. Da mesma forma que Saulo de Tarso teve seu despertar na estrada de Damasco, porém, somente 8 anos depois, ele começou sua jornada missionária. Ele foi para a Arábia e permaneceu sozinho por 8 anos. E chegamos à compreensão de que durante esses anos, o Espírito estava trabalhando dentro dele, preparando-o para seu ministério. E isso também deve ter acontecido comigo, porque logo no primeiro ou segundo dia após minha experiência espiritual, eu estava realizando o trabalho de cura e nunca mais parei. E assim, não pense nem por um minuto que temos uma luz espiritual e então acordamos no outro dia e descobrimos que todas as nossas circunstâncias externas mudaram. O ser interior mudou, algumas vezes notavelmente. Algumas vezes isso ainda não pode ser notado, mas eventualmente, realmente recebemos essa luz e o despertar acontece. Temos aqui uma outra pergunta. Deveria ser esperado que, através da consciência elevada das pessoas aqui presentes, ocorram curas para aqueles a quem estamos ajudando? Sim, realmente. Porém, somente na proporção da receptividade deles. Bem, em outras palavras, você pode ser elevado à própria altura do Cristo. Porém, isso pode não tocar sua mãe, ou seu irmão, ou sua irmã. Isso aconteceu na experiência de Jesus. Se lembrem que ninguém da sua família o seguiu durante os 3 anos de seu ministério. E até o próprio fim do seu ministério, eles não foram tocados. E isso acontece com muitos nesse caminho.
independentemente de quão alto possam se elevar, aqueles mais queridos e mais próximos a eles nem sempre os seguem. E assim é que existem muitos, justamente agora, que estão buscando a cura através de nós. Mas, em alguns casos, essa é a própria barreira para que a recebam. Em outras palavras, seus pensamentos estão aqui embaixo, nos pães e nos peixes. E estão pensando apenas em termos de eliminar a dor ou na remoção dos problemas, ou alguma coisa dessa natureza. E assim, eles mesmos estão bloqueando a própria cura, porque na cura espiritual não estamos empenhados em mudar as condições de seus corpos. Estamos empenhados em despertá-los para a sua verdadeira identidade. Estamos empenhados no trabalho espiritual de abrir a consciência, de despertar a consciência para a realidade espiritual. E, naturalmente, aqueles que estão buscando a revelação de Deus, aqueles que estão vindo a nós para serem guiados ao reino de Deus, aqueles que estão vindo a nós em busca de uma regeneração espiritual, cada um deles deve ser curado enquanto estamos aqui, justamente nessa aula. Porque se eu for levantado, atrairei todos os homens a mim. E no grau em que nós, como uma classe, nos elevarmos em consciência, estamos atraindo nossos pacientes a alguma medida dessa consciência. Temos notado em nosso trabalho que sempre que temos uma classe formada por estudantes de todas as partes do globo, eles sentem um impulso espiritual e algumas vezes experienciam curas, algumas vezes regeneração espiritual, algumas vezes se abrem à ideia do suprimento, algumas vezes entendem a real natureza dos relacionamentos humanos, dos relacionamentos divinos. Porém, de uma coisa podem ter certeza: todos os nossos estudantes sérios, em todas as partes do mundo, estão se beneficiando dessa classe. E a razão é que eles conhecem o bastante sobre a verdade espiritual e sabem que existe somente uma consciência e que estamos todos unidos nessa consciência única. Portanto, o mais elevado estado de consciência eleva todos os outros ao seu nível. A pergunta seguinte é: a ciência cristã ensina que o corpo é um conceito dos sentidos. O caminho infinito ensina que o corpo é o templo do Deus vivo. Por favor, poderia esclarecer isso? Você vê, estamos sempre tendo uma conversa dupla. Estamos sempre conversando em duas línguas. E os estudantes devem reconhecer isso. De outra forma, cometerão os mesmos erros que aconteceram na Índia. Agora, a Índia tem uma das maiores heranças espiritual de que qualquer outra nação na Terra. A Índia é o berço da revelação espiritual original.
A Índia tem dentro de seus ensinamentos algumas das revelações das verdades espirituais que jamais foram dadas ao mundo. Então, por que está a Índia na presente condição? Que ninguém responda que é ignorância ou que é resultado do colonialismo. Porque por trás disso está o erro. Gautama, o Buda, teve uma revelação da absoluta verdade, além da qual não existe outra revelação conhecida. Em outras palavras, existem outras revelações iguais à de Gautama, mas não além dela. Nessa revelação, ele viu que esse mundo aparente é maia ou ilusão. Agora, se compreender isso corretamente, terá o fundamento de todo ensinamento místico. Se entendê-lo erroneamente, esse erro vai arruiná-lo da mesma forma que arruinou a Índia. Gautama, o Buda, compreendeu o que essa revelação significava e a demonstrou através de suas curas, pela divulgação de sua mensagem por toda a Índia, num tempo em que não havia telégrafos, correios ou aviões. Ainda assim, a mensagem se espalhou como um incêndio e se espalhou por causa de seus frutos, e seus frutos surgiram desse entendimento. No mais elevado ensinamento da Índia, foi revelado que existe somente um ser, um eu sou aquele eu sou, e que esse eu que eu sou constitui a consciência do universo. Então, aquilo que parece uma cena mortal não é uma cena mortal. A forma como nos aparece constitui mortalidade, enquanto a realidade ela mesma é esse universo divino. Portanto, a ilusão não está lá fora no mundo, porque uma ilusão não pode ser externalizada. Você pode escrever essa sentença em sua mente com letras maiúsculas. Uma ilusão não pode ser externalizada. Ilusão é um estado ilusório do pensamento e somente pode acontecer dentro da mente do indivíduo, não externamente a mesma. Portanto, esse mundo é o mundo de Deus, é o templo do Deus vivo. Mas a forma como vemos com nossos olhos finitos, isso que vemos é apenas o quadro ilusório da realidade que está justamente aqui. A ilusão não está lá fora no mundo, mas na mente que está vendo o mundo falsamente. Esse ensinamento é a base de todo ensinamento místico, inclusive do caminho infinito. A revelação do caminho infinito, vamos dizer, uma revelação, é essa. Eu mesmo sou um com Deus. Portanto, eu sou infinito, eterno e imortal. E meu corpo é o templo do Deus vivo. Mas
Simplesmente se lembre de que, quando declaro isso, não estou declarando somente em relação a Joe. Estou declarando isso como uma verdade universal sobre cada indivíduo que existe sobre a Terra, o que já tem existido ou que existirá. Eu sou um ser infinito e eterno, um com Deus, o próprio Cristo de Deus, o Filho de Deus, a descendência de Deus, não separado e à parte de Deus, mas absolutamente um com Deus. E isso é uma verdade universal. Portanto, estou olhando para fora e vendo você. E você é esse ser espiritual, infinito e divino, cujo corpo é o templo de Deus. Será que vejo isso com meus olhos? Não. Com meus olhos, vejo pessoas jovens, na meia-idade e velhas, doentes e sadias, pobres e ricas. Mas, pelo menos, tenho bastante bom senso para saber que nada disso existe lá fora. Isso é um quadro ilusório na mente humana. E porque existe somente uma mente humana, esse é o quadro ilusório em sua mente e na minha. Porém, não tem existência externalizada. O quadro que vejo é ilusão. Eu sou integridade espiritual. Ela mesma em minha mente, em minha alma, no meu ser, em meu corpo. Isso é uma verdade universal. E a forma como meus olhos veem o mundo é maia ou ilusão. Porém, a ilusão não está lá fora. A ilusão está aqui na minha mente. Portanto, não pode ser corrigida lá fora. E essa é a razão porque a oração, como é normalmente conhecida, tem fracassado. Essa é a razão pela qual existem dezenas de milhares de igrejas, porém apenas umas poucas despertaram. Apenas umas poucas podem realizar orações efetivas. A razão disso é que estão tentando melhorar a ilusão. Bem, se fossem bem-sucedidas, ainda assim existiria uma ilusão. Simplesmente seria uma boa ilusão em lugar de uma ilusão má. Agora, deixe-me exemplificar isso. Lendo um artigo do jornal datado de 25 de abril. A senhorita Betty Lou, agora com 21 anos, está noiva e irá se casar em 14 de junho. E está com câncer na mão. E por aí em diante. A jovem pediu aos líderes da Comercial Memphis para fazer um apelo a nível nacional, pedindo orações para que não perdesse sua mão e para que logo pudesse estar completamente curada. Milhões oraram por ela. Milhões. Mas os médicos, depois, decidiram que sua mão precisava ser amputada para salvar a sua vida. Digam-me o que está errado com a oração de milhões. Milhões.
Agora foram milhões de pessoas, todas as igrejas, que oraram, mas não salvaram a mão dela. Nem mesmo milhões de pessoas. Por quê? Porque estavam tentando fazer com que a ilusão fosse removida. Estavam tentando salvar uma ilusão. Estavam orando para fazer alguma coisa sobre esse quadro ilusório que pensavam estar aqui fora na jovem e que não existia em lugar algum, exceto na crença da mente humana em dois poderes. Uma pessoa podia ter salvo a mão daquela jovem. Uma pessoa podia ter salvo a mão daquela jovem. Uma pessoa que não estivesse tentando salvar uma mão. Uma pessoa que não estivesse tentando curar um câncer. Uma pessoa que tivesse compreendido que Deus constitui o ser individual e que qualquer aparência em contrário é ilusão. É um quadro na mente, sem substância espiritual, sem causa espiritual, sem lei espiritual, sem identidade espiritual, maia ou ilusão. Uma pessoa que pudesse reconhecer que se você vê água no meio do deserto, não deve tentar secá-la. Se vê uma cidade à distância no meio do deserto, precisa apenas reconhecê-la como ilusão e passar por ela. Então, vai descobrir que não tem mais substância do que qualquer ilusão. E assim é que no trabalho de cura ou no viver espiritualmente, não tente mudar o mundo externo. Não tente mudar seus amigos e parentes. Não tente mudar seus temperamentos ou disposições ou saúde. Reconheça dentro de seu próprio ser a própria onipresença, onipotência e onisciência de Deus. Faça com que seja impossível que pecado, doença, morte, falta e limitação possam existir como uma realidade externa. Tudo isso pode existir apenas no sonho mortal, que é a crença em dois poderes. E na proporção em que renuncia à crença em dois poderes, você descobre que o sonho se desfaz. Você vê que seu corpo é o templo do Deus vivo. Quando olha no espelho, você não vê seu corpo. Você vê o conceito da mente humana sobre seu corpo. Um conceito puramente ilusório. Então, esse corpo que você vê é apenas um conceito. Sempre que está olhando através de seus olhos, tudo que pode ver é o conceito ilusório. Somente quando está realizando a graça de Deus em sua meditação, quando está realizando a onipotência e a onipresença de Deus, é que capta vislumbres momentâneos do nosso ser divino e algumas vezes um lampejo do corpo espiritual que é realmente luz. Você sabe que seu corpo espiritual é realmente luz porque, por exemplo,
sabe que não existe tal coisa como som. Existe apenas vibrações ou ondas saindo de minha boca. Não existe som algum. O som somente acontece quando essas vibrações tocam seus ouvidos. E então, seus ouvidos transformam as vibrações em sons. E, da mesma forma, não existe cor alguma nessas flores. Não existe cor em meu terno ou em seus vestidos. Existe somente uma vibração de luz completamente sem cor. E é somente quando essa vibração toca seus olhos que seus olhos a transforma em cor. Essa é a razão porque um daltônico pode ver uma cor totalmente diferente daquela que está ali. Porque a vibração está tocando seus olhos numa velocidade diferente e assim não transmite a cor que deveria. E assim é que aquilo que vê com seus olhos não é realidade, não é algo físico, é uma vibração e na sua verdadeira essência é luz. E isso você pode ver algumas vezes. Você pode dizer qual a diferença entre sua experiência de ver e falar com aqueles que já se foram e o que os espíritas alegam ver? Bem, a única coisa que posso dizer sobre esse assunto é isso. Nunca tive essa experiência após 3 dias da passagem. Nunca, em tempo algum, tive qualquer espécie de contato com aqueles que saíram da cena humana depois desses 3 primeiros dias. E, portanto, o que quer que tenha percebido foi esses indivíduos aqui e agora. E, normalmente, não com nenhuma dessas mensagens que têm sido relatadas ou que estão associadas ao Espiritismo. Na verdade, somente em um caso havia uma mensagem dessa natureza e, mesmo assim, foi uma mensagem que poderia dizer uma mensagem em código. Porém, de outra forma, não foi um contato no qual recebesse mensagens. E também não foi um contato que aconteceu depois de 3 dias da passagem. Agora aqui temos uma outra questão, mas eu não posso responder. A mesma tem a ver com todas as religiões ao redor do mundo e diz que as escolas avançadas do pensamento estão esperando a volta do Cristo à Terra, mesmo que seja usando o corpo de um dos discípulos. Eu não sei coisa alguma sobre esse assunto, assim não posso responder. Agora, vamos tratar de sua vida como sendo vivida na 4ª dimensão da consciência. Nessa vida, você não está buscando coisa alguma do sonho. Simplesmente se lembre de que quando está buscando suprimento, ou companhia, ou uma casa, ou emprego, tudo o que está buscando é um sonho melhorado, uma ilusão melhorada. Tudo o que está buscando é seu próprio conceito do bem, o qual, depois que conseguir, pode não ser aquilo que realmente queria. Portanto, se lembre dessa premissa básica. Você não está buscando coisa alguma desse mundo. Você está buscando somente realizar a sua unidade com Deus.
você não está buscando fazer com que coisa alguma aqui fora chegue até você. Você está buscando fazer com que, seja lá o que for que exista nas profundezas do seu ser, venha a expressão, venha a sua percepção consciente. Em outras palavras, o reino de Deus está dentro de você. A verdade está dentro de nós mesmos. E estamos sempre tentando abrir um caminho para que essa verdade venha à expressão. Essa é nossa vida no plano espiritual. Nunca estamos buscando melhorar o sonho, enriquecer o sonho ou curar o sonho. Estamos sempre nos voltando para o reino de Deus, para que alguma coisa possa emergir de dentro de nós. Então você vê, mesmo que apareça em formas que parecem ser externas, na realidade tem sua base nessa ação invisível. Em outras palavras, quando vê os frutos nas árvores, você está vendo os frutos de uma vida invisível, de uma atividade invisível, um desdobramento invisível aparecendo visivelmente. E assim é que, quando está vivendo a vida espiritual, você não busca coisa alguma do homem cuja respiração está no próprio nariz. Não busca coisa alguma no plano externo. Você vive numa contemplação contínua dessa correnteza da vida, dessa força da vida, da fonte, do celeiro da vida, do templo da vida dentro de você, e busca tão somente o seu desdobramento através de você. E assim vai ver tudo isso aparecer externamente, como a externalização de uma graça interior, da mesma forma que vê os frutos aparecerem nas árvores. Voltando ao período em que iniciamos nosso trabalho, escrevi ou foi escrito que se você receber $1 espiritualmente, haverá suprimento para suas necessidades diárias e abundantemente. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, se tiver tirado os olhos da cena exterior, não apenas mudando como vive externamente, mas mudando internamente, através de um constante reconhecimento de que, desde que eu e meu Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu bem deve se desdobrar de dentro. E não estou olhando para o homem cuja respiração está no próprio nariz. Não estou esperando meu suprimento de ninguém. Sei que eu corporifico dentro de mim. E, à medida em que vivo nessa consciência, um dia algo chega às minhas mãos. Pode ser dinheiro, uma peça de arte, pode ser alguma outra forma de bem, mas surgirá do nada, no sentido de que, de onde quer que tenha vindo, ou quem quer que eu tenha dado a mim, não tinha a obrigação de fazer isso.
não tinha uma razão em particular para fazer isso. E posso reconhecer que foi realmente uma providência divina. Então saberei que realmente Deus realizou isso. Desse momento em diante, tudo mais aparece da mesma forma, pela simples razão de que uma vez que tenha demonstrado a presença de Deus, a realização de Deus, Deus torna a sua forma de vida. E o desdobramento é sempre de dentro, mesmo que pareça vir do mundo externo. Deus se torna a sua forma de vida, corrigindo, né? Deus se torna a sua forma de vida e o desdobramento é sempre de dentro, mesmo que pareça vir do mundo externo. Então, a base completa da vida transcendental é viver sempre conscientemente sendo um com Deus. Viver na consciência de minha unidade com Deus. Viver conscientemente, como se o todo, o infinito, estivesse dentro de meu próprio ser, o que é verdade. A totalidade do reino de Deus está dentro de mim. O reino da graça, o reino do amor, o reino do poder está dentro de mim. Após fazer isso, dou o segundo passo, que é nunca tentar usar o poder de Deus. Você vê o que estão fazendo com essa pérola que é a oração? Estão todos orando para que Deus faça alguma coisa e dessa forma estão desonrando a Deus. Como poderia Deus não estar fazendo tudo que Ele deveria estar fazendo? Como pode qualquer pessoa, ou até mesmo 1 milhão de pessoas, influenciar Deus para fazer algo que Ele não esteja fazendo? A oração correta deveria ser a realização de Deus como onipresença, como ser espiritual puro. E qualquer outro conceito mortal, como a crença da mente humana em 2 poderes, ou seja, ilusão. Então você pode ver o milagre da cura. Essa é a razão por que em nosso trabalho não é mais difícil curar alguém a 10.000 milhas de distância do que a pessoa que está próxima a nós. Não é necessário visitá-la em sua casa ou ficar em sua presença física. Não é necessário ir a um hospital ou fazer uma visita presencial. Por quê? Porque você não está tentando mudar o sonho. Você está realizando a verdade, a realidade. E faz isso aonde está. O próprio lugar aonde você está é Terra Santa. Você não precisa ir adorar nas montanhas sagradas ou nos templos sagrados. Justamente aí, aonde você está é Terra Santa e justamente aonde seu paciente está é Terra Santa. Então, deixe o paciente aonde ele está e você também em seu próprio lugar. E, desde que esteja buscando a realização de Deus, a graça de Deus, o reino de Deus, com o desejo de conhecê-lo corretamente, vai ficar surpreso com as coisas maravilhosas que irão acontecer na vida das pessoas
que de repente decidem que gostariam de conhecer Deus corretamente, diretamente, pois conhecê-lo corretamente é vida eterna, vida harmoniosa, vida imortal, vida pacífica. Simplesmente conhecê-lo corretamente é suficiente. E no momento que paramos a busca por felicidade e paz e abundância, e simplesmente nos devotamos a buscar conhecê-lo corretamente, descobrimos que o quadro completo se mostrará perfeito. A cena externa inteira se tornará a evidência externa visível da graça de Deus. Vocês me buscam, mas me buscam por pães e peixes. Eu os alimentei ontem. Por que não estão perguntando sobre o princípio? Por que não estão buscando a lei que demonstrei para vocês ontem? Porque somente os pães e peixes. Foi dessa forma que Jesus lhes falou. E da mesma forma, fala conosco, que temos estado no caminho metafísico por tanto tempo. Por que estamos buscando simplesmente a cura? Por que estamos buscando simplesmente suprimento e companhia e casa? Por que não me buscam? Porque ao me terem, terão tudo. Todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Então se lembrem de que aprenderam que aquilo que vejo, ouço, saboreio, toco e cheiro é maia ou ilusão. Não porque é assim, mas porque estamos vendo dessa forma. Estamos vendo erroneamente. Porém, isso em si mesmo, como você em si mesmo, é espiritual, divino, perfeito. E seu corpo é igualmente perfeito, porque seu corpo é o templo do Deus vivo. E se você conhecer essa verdade o tornará livre do conceito mortal. E então começará a perceber a si mesmo como realmente é. Quando acordar, o verá como ele é. Quando acordarmos desse sonho mortal, não mais o veremos como sendo realidade. Veremos uns aos outros como somos. E então amaremos nosso próximo como a nós mesmos, porque descobriremos que nós mesmos somos o nosso próximo. Muito obrigado!